Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Lena. Hoje vamos fazer uma bolsinha pequenina com retalhinhos de tecido. Para fazer esta bolsinha vamos precisar para o tecido principal de retalhinhos de tecido, maiores mais pequenos, mas todos com 4 cm de largura. Precisamos também de 2 pedacinhos de entretela para a base do tecido, de 20 cm por 12 2 pedacinhos de tecido para o cimo da bolsinha de 20 cm por 5, um quadradinho de tecido de 7 cm por 7, 2 pedacinhos de entretela para o cimo da bolsa, para estes 2 pedacinhos de tecido de 20 cm por 5. Agora para o tecido do forro, 2 pedacinhos de tecido de 20 cm por 15, um feixe de 20 cm e 20 cm de rendinha. Vamos começar por marcar o meio destes 2 pedacinhos de entretela de 20 cm por 12. Agora vamos dobrar este quadradinho de tecido, 7 cm por 7, dobramos ao meio em diagonal, assim como estão a ver, cortamos ao meio. Vamos alfinetar um deles à entretela. Colocamos bem ao meio, na marcação que acabamos de fazer, alfinetamos. Agora vamos começar a alfinetar e a costurar os pedacinhos de tecido. Colocamos direito com direito, alfinetamos e passamos uma costura. Viramos o tecido para o direito, cortamos o excesso de tecido. Agora alfinetamos outro pedacinho de tecido do outro lado. Passamos uma costura, viramos para o direito, cortamos o excesso de tecido. Agora vamos alfinetar do outro lado. Passamos uma costura. Viramos para o direito, cortamos o excesso de tecido. Alfinetamos do outro lado, sempre da mesma maneira, os tecidos direito com direito. Vamos continuar até ao fim, sempre da mesma maneira. Agora vamos passar uma costura à volta da entretela, bem à beirinha, unicamente para segurar bem os tecidos. Cortamos o excesso do tecido. Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa para a outra parte. Vamos colar a entretela no avesso destes 2 pedacinhos de tecido. Agora, num destes 2 pedacinhos do tecido principal, colocamos a rendinha assim, como estão a ver, depois juntamos um pedacinho de tecido direito com direito, alfinetamos e passamos uma costura.
Fazemos a mesma coisa no outro pedacinho de tecido. Agora vamos passar um pesponto em cada um dos tecidos. Verificamos bem se todos os tecidos têm a mesma dimensão, tecido principal e tecido do forro. O fecho mede 3 cm a menos que a largura do tecido. Preparei 2 quadradinhos de tecido, 4 cm por 4, que vamos alfinetar um de cada lado do fecho. Colocamos o direito do tecido com o avesso do fecho, alfinetamos, passamos uma costura. Viramos o tecido para o outro lado, como se fosse um viés, alfinetamos e passamos uma costura. Marcamos o meio do fecho. Marcamos o meio do tecido. Agora vamos alfinetar o fecho. Colocamos o direito do fecho com o direito do tecido principal e meio com meio. Alfinetamos. Agora juntamos o tecido do forro, direito com direito do tecido principal e alfinetamos tudo junto. Passamos uma costura. Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado do fecho. Passamos um pesponto de cada lado do fecho. Agora vamos arredondar ligeiramente os ângulos da parte de baixo do tecido. Abrimos o fecho até ao meio, colocamos os nossos tecidos direito com direito e alfinetamos a toda a volta. Alinhamos bem as costuras.
Passamos uma costura mais ou menos a 1 centímetro da beirinha e no tecido do forro vamos deixar uma abertura para poder desvirar. Cortamos o excesso de tecido da costura e depois desviramos a bolsinha. Alfinetamos a abertura que deixamos no forro e passamos uma costura. A nossa bolsita está prontinha, espero muito tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.